Oi, meu nome é Lara Badawi e eu vou começar apresentando o nosso infográfico. O meu grupo é a Natane, a Dayana Mota, o Lucas Leal e a Andressa Silva. E eu vou falar um pouco sobre o nosso infográfico sobre mormo, garrotilho e anemia infecciosa equina. Vamos começar pela transmissão. O mormo é transmitido através das pastagens, da água, dos alimentos e dos utensílios de uso geral dos animais. Garrotilho é através dos aerosóis, secreções nasais, conteúdo de linfonodo e abscessos, água, ração, pastos, fômites e utensílios de maneira geral que estejam contaminados. Anemia infecciosa equina, o animal suscetível, se ele entrar em contato com o sangue do animal infectado, ele vai contrair a doença. Quando vemos os sinais clínicos, percebemos que mormo e garrotilho ambos possuem secreções nasais. Mas mormo acontece em animais mais velhos, acima de 10 anos de idade, e garrotilho em animais mais jovens, normalmente após o desmame ou até 5 anos de idade. Isso não é uma regra, mas normalmente é muito usado para diferenciar os dois antes de um exame laboratorial. Em mormo, teremos secreção nasal purulenta e espessa, contendo ou não estrias de sangue, ocorrendo de forma uni ou bilateral, secreção ocular purulenta, dificuldade respiratória e úlcera na cavidade nasal. A úlcera na cavidade nasal, normalmente, é um diagnóstico, é uma forma de diagnóstico para mormo. É bem característico da doença. Já em garrotilho, vamos ter febre, tosse, anorexia, depressão e corrimento nasal, formação de aumento no volume dos linfonodos da cabeça e formação de abscesso e dificuldade respiratória e de deglutição. Essa dificuldade é devido ao aumento do linfonodo que muitas vezes impede a passagem correta do ar e dos alimentos. Na anemia infecciosa equina, vamos ter febre alta, anorexia, sinais de debilidade geral, hemorragias e petequias nasais e sublinguais, anemia, inchaço no abdômen, redução ou perda de apetite, depressão e hemorragia nasal. Quanto ao diagnóstico, mormo é uma doença de notificação obrigatória para a ONE por ser uma zoonose grave. Então, temos a prova de fixação de complemento e ELISA. Essa prova de fixação, um veterinário cadastrado deve fazer a coleta do sangue, preencher um formulário avisando que está fazendo essa coleta, tendo essa suspeita na região, manda para um laboratório cadastrado e credenciado no mapa. Assim que der positivo, deve ser feita uma contraprova ou, se negativo, o exame tem validade de 60 dias para que o animal possa ser transportado. Garrotilho é PCR e cultivo microbiológico. AIE é a imunodifusão em gel de agar. Quanto ao tratamento, para mormo é proibido. Garrotilho, podemos fazer o isolamento do animal, descanso e o tratamento com penicilina. Garrotilho não tem uma letalidade muito alta, é menos de 10% dos animais. E anemia infecciosa equina, os animais que são infectados, eles são portadores da doença para o resto da vida, então eles acabam sendo uma fonte de infecção. Não existe nenhum tratamento eficaz para eliminar o vírus completamente. Então, deve ser feito o descarte do animal e retirada do plantel. É muito importante que, após a confirmação de mormo na propriedade, o animal seja submetido à eutanásia, incinerado e que todos os ambientes onde ele tenha tido contato sejam higienizados de forma correta. Para a prevenção e controle das 3 doenças é semelhante: evitar a aglomeração dos animais, evitar o uso de coxos e bebedouros coletivos e, se forem usados, fazer a higienização correta, evitar o treinamento e trabalho excessivo dos animais para que não tenha o desgaste dos mesmos, adquirir animais de região endêmica, se for adquirir, fazer uma quarentena adequada, um isolamento adequado para que esses animais sejam certificados de não ter nenhum tipo de doença. Devemos ter cuidado na formação dos lotes de animais no pós-desmame. Exame clínico e laboratorial deve ser feito periodicamente nos equinos da propriedade. Deve ser feita a adoção de profilaxia vacinal em propriedades endêmicas para garrotilho.
utilizar agulhas descartáveis e fazer a desinfecção e fervura por mais de 15 minutos dos instrumentos cirúrgicos. Deve ser feito o controle de tabanídeos e deve ser realizado obrigatoriamente os exames de IDGA e ELISA indireto para o transporte de equinos no Brasil. Em caso de suspeita, procure sempre um médico veterinário e lembrar que mormo é uma zoonose de notificação obrigatória.